Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. E meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Lucas relata a cura de um cego que pedia esmolas em Jericó. É importante relembrar que, naquele tempo, uma pessoa acometida por uma deficiência era quase sempre tratada com discriminação e, por conta disso, ficava à margem da sociedade e, muitas vezes, tinha que mendigar para sobreviver. O cego do texto de hoje já havia ouvido falar de Jesus e talvez no seu íntimo pensasse que por sua condição nunca seria possível que alguém pudesse ao menos apresentá-lo a Jesus. Mas nesse dia, quando soube que Jesus estava passando por aquele lugar, movido pelo desejo de cura e cheio de fé, não se conteve. Mais do que depressa, gritou. O grito pode ser fruto de desespero, raiva, susto, angústia, mas para este cego não. Nesse momento, o cego deve ter pensado: talvez eu não tenha outra oportunidade de ter com Jesus. Não posso perder, a chance é hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes possivelmente você e eu lançamos fora a oportunidade de ter com Jesus, porque priorizamos outras coisas em nossa vida? Quantas vezes talvez não nos tenha faltado a coragem desse cego de romper com os padrões que engessam a nossa vida, que nos amordaçam diante das injustiças? Quantas vezes nos faltou fé suficiente para nos tirar da prostração, do comodismo, da nossa inércia? Esse cego não perdeu tempo, gritou. Talvez nos falte, muitas vezes, ter a atitude desse cego. E se nos faltou essa atitude, talvez seja porque nos faltou fé. E se nos faltou fé, talvez porque não conhecemos suficientemente Jesus. E se não o conhecemos, nos falta amor. Quando ouviu o grito do homem, Jesus pediu que o levassem até ele. Com isso, entendemos o quanto é importante e necessário a vida em comunidade, tanto para que os irmãos nos encorajam na fé, quanto também para conduzirmos os nossos irmãos para Deus. Quantas vezes, no contexto das nossas comunidades, vemos os irmãos que precisam da nossa ajuda e deixamos de estender a nossa mão e de nos aproximar cada vez mais de Deus e os irmãos?
Às vezes, falar teoricamente de Deus é fácil, mas somos chamados a ter atitudes concretas e testemunhá-lo com a vida, com as ações de cada dia. Os irmãos levaram um homem até Jesus, promovendo a ele o encontro que mudaria de uma vez por todas a sua vida. Quando ele se aproxima de Jesus, e Jesus, vendo a sua fé, pergunta: "Que queres que eu te faça?" E a mesma pergunta que Jesus faz a nós hoje: "Que queres que eu faça?" O que você deseja que Jesus realize na sua vida? O homem disse: "Eu quero enxergar de novo." E nós, o que pediríamos a Jesus nesse dia? Talvez nós também tenhamos que enxergar Jesus de novo. Talvez as circunstâncias da vida tenham nos provocado cegueira. Talvez a nossa vida de fé tenha ficado ofuscada com as coisas do mundo. E assim como Jesus realizou o milagre na vida desse homem, possa também realizar em nossa vida o seu querer. Que nesse dia o Senhor possa curar a nossa cegueira, para que possamos voltar ao primeiro amor e assim darmos glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.